Reverências a todos, felicidade e simplicidade. Quero compartilhar uma direção sobre meditação, a meditação taoísta. Quando se fala em meditação, é muito comum que as pessoas costumam logo pensar na grande dificuldade que é meditar. E existem várias ideias sobre o que seria meditação. E muitas dessas ideias, elas não são exatamente meditação. Mas aqui vou abordar apenas a meditação taoísta. Os ensinamentos sobre a meditação taoísta, eles são amplos. Existem clássicos, textos tradicionais antigos, que tratam do ensino da técnica de uma forma mais profunda. Para falar da meditação taoísta, precisaria ser abrangido vários aspectos dela. E nesse momento isso não será feito. Aqui só será abordado aspectos introdutórios e também com o objetivo de ser algo prático, que as pessoas possam fazer, possam se introduzir à meditação taoísta. Dentre as várias técnicas da meditação taoísta, nós temos uma técnica principal que nós chamamos na nossa tradição de Jingzhou Fa, que isso significa sentar-se, o método de sentar-se na quietude, ou o método de sentar-se no silêncio. A prática do método de sentar-se no silêncio, ela, inicialmente, nós vamos utilizar a respiração como foco de desenvolvimento. E, naturalmente, essa respiração, ela vai passar por 4 níveis de transformação, onde, a partir daí, nós iremos entrar em um estado profundo de quietude e união com o Tao, ou união com a vida universal. Mas antes de mencionar sobre a técnica de exercício inicial, quero dizer que a meditação para o taoísmo não trata-se de lutar contra os pensamentos ou buscar um meio de parar os pensamentos. A meditação taoísta sempre dá prioridade ao que é natural. É natural que a mente crie pensamentos. É natural que a mente pense. Existem 2 níveis da mente. Um, da serenidade profunda e integração à natureza cósmica, e um outro no nível de dualidade e de trânsito constante de ideias e formas. Nós precisamos observar a mente dessa maneira aqui, como nós taoístas entendemos. A mente é um pequeno cosmos. E há o grande cosmos. O grande cosmos, ou macrocósmico, ele está em movimento constante de geração. Ele está em movimento constante de manifestação. Esse movimento constante do cosmos, do macrocosmos, ele é como uma atividade do pensar. Porém, esse movimento do macrocosmos, como ele segue um princípio de movimento natural, ele se move dentro da suprema quietude. A mente do indivíduo, como sendo um pequeno cosmos, ela também se porta como o grande cosmos. A mente está sempre em movimento criativo, expansivo. Então, a mente produz vários pensamentos.
desenfreadamente. Essa produção constante de pensamentos está acompanhada muitas das vezes de emoções negativas. E isso faz mal. E isso gera um estado de descontentamento, ansiedade. Isso gera estados de tristeza. Também freia a força da pessoa para que ela vá em frente para construir, para alcançar seus objetivos. Os pensamentos de natureza venenosa, eles produzem uma situação de vida desfavorável, de como a pessoa se sente, como a pessoa lida com o que acontece, como a pessoa vai na vida dele. E são esses pensamentos venenosos que nós conseguimos purificar. A purificação é transformá-los em pensamentos edificantes. Assim como o grande cosmos está em movimento expansivo, porém integrado à serenidade e à quietude, a mente, que é o pequeno cosmos, também pode entrar nesse estado de movimento sereno e de quietude. Quando a mente tece-se nela pensamentos edificantes e belos, eles geram potenciais de realização na vida material, geram potenciais de calma e qualidade emocional favorável a estados de paz e de alegria. Quando há cenários belos sendo pensados, eles são tonificantes para o corpo e as emoções. E também são direcionadores, disciplinando a mente a um equilíbrio de foco, onde ela não se desvia com facilidade e onde as vicissitudes mentais de estar focada em coisas destrutivas ou negativas vão sendo vencidas. Então, como o grande cosmos se move constantemente, como um pensamento faz, o pequeno cosmos, que é a mente, também movendo-se semelhante, o que podemos fazer é direcionar. Assim, nós vamos conquistar aquele estado do grande cosmos que se move com quietude e serenidade e integração com o todo. Como a mente move seus pensamentos de forma fragmentada, nós então vamos conseguir fazer com que esses pensamentos se movam de forma inteira, mas inteira, associados intimamente à serenidade e à quietude. Assim, a meditação taoísta não trata de frear os pensamentos ou combatê-los, ou anulá-los, ou vencê-los, mas simplesmente acolhê-los. Dentro da meditação taoísta, nós acolhemos os vários pensamentos e temos inicialmente uma postura de vê-los como nuvens. Eles são nuvens. No momento que a pessoa se senta para meditar, essa pessoa vai dar de encontro a mutáveis pensamentos. Então, nós apenas observamos esses pensamentos como nuvens. Quando o pensamento é acolhido e não combatido, podemos então gerenciá-los e direcioná-los para que eles retornem à sua natureza. Assim, ao observar os pensamentos como nuvens e eles retornarem à sua origem, que é a quietude, a serenidade e o vazio, esses pensamentos se tornam leves e mesmo que as ondas dos pensamentos estejam em movimentos, a pessoa passa a ter uma experiência de serenidade, de leveza, de integração, de liberdade. O primeiro exercício, então, é simplesmente acompanhar o pensamento e deixar que ele flua para uma direção. A atitude é não conversar com os pensamentos. Quando um pensamento surge, ao observá-lo, não converse com ele. Não conversando com o pensamento, logo ele se esvazia de seu peso, começa a serenar e começa a desaparecer. Quando vários pensamentos começam a surgir,
como o grande cosmos, fazendo surgir incontáveis universos e sistemas solares e brilhos de estrelas. Então, quando os pensamentos surgem e a pessoa não conversa com eles, não trava diálogo, esse pensamento se esvazia do seu peso. Existe na natureza da mente a realidade clara luz e também a mente em sua natureza é a vastidão infinita da vacuidade, do potencial puro macrocósmico infinito. Assim, quando você serena o diálogo e silencia o diálogo com os pensamentos, esses pensamentos vão se esvaziando e a meditação vai acontecendo. Quando vários pensamentos forem passando e você for silenciando o seu diálogo com eles e eles forem se tornando cada vez mais nuvens leves, isso significa que a pessoa está conseguindo gerenciar a mente. É muito importante que a mente seja gerenciada. Isso precisa ser uma habilidade íntima, não agressiva. E essa habilidade íntima é a partir de um processo de direcionamento e foco. Nós damos à mente algo para que ela trabalhe, algo para que ela produza. E esse algo é a respiração. Quando nós vamos cultivar essa meditação de sentar-se no silêncio e na quietude, nós observamos assim. A atenção é focada primeiro no abdômen. Usando o termo taoísta, nós prestamos atenção no danjian, aqui no abdômen, no umbigo, e respiramos usando unicamente essa área. A nossa respiração é pelo nariz. Nós observamos e sentimos a respiração. Apenas atentos à respiração. O outro foco de atenção, de ferramenta para que a mente esteja produzindo, para que a mente esteja em movimento, é meus olhos ficam semi-abertos. Então eu estou olhando à frente. O que estou vendo à frente? Se é uma parede, se é uma planta, o que quer que eu veja à minha frente? Eu vou prestar atenção nisso que vejo. Eu vou preencher meu espaço da mente com aquilo que eu vejo. E também esse espaço da mente está sendo preenchido com a respiração serena, a respiração profunda, mas não forçada. Um outro objeto que vou dar à mente para que ela trabalhe são os sons. Nos ambientes onde eu estiver cultivando a meditação, poderá haver sons. Não devo colocar ali músicas, porque isso prejudica a meditação. A meditação taoísta ou outras técnicas de meditação é necessário que seja feita silenciosa, sem estímulos de sons, de música, porque isso faz com que a pessoa só relaxe, mas ela não tem contato com o espírito original. Assim, nós vamos dar um outro objeto de trabalho e de produtividade para a mente, que é o som. Todos os sons que foram aparecendo, sejam mínimos ou máximos, em altura que acontecerem, você vai incluí-los na sua percepção. Então você ouve o que acontece, você vê o que está presente e você sente o que respira. Passa a atenção simples. Você dedica a atenção simples ao respirar, você percebe. Você dedica uma atenção simples ao que vê e dedica uma atenção simples ao que ouve. Através dessas três sustentações, consegue gerenciar a mente, consegue desenvolver a habilidade, o gong, de conseguir focar a mente em uma direção. E qual é a direção que nós estamos levando a mente? A qual direção estamos nos levando no cultivo da meditação? A nossa natureza original. Nós estamos nos direcionando para Yuan Shan, o espírito primordial, a natureza de unidade de toda a vida.
Isso vai acontecendo de forma serena, branda, tranquila e natural. Então, focado nessas 3 direções e dando esses instrumentos à mente, a mente não para de trabalhar. Então, na meditação taoísta, nós não vamos fazer com que a mente cale-se e pare, mas nós vamos direcioná-la para que a sua força possa se mover à sua natureza original. Quando a meditação avança e você respira, sente que respira, você exala, sente que exala, sente que inala. Quando você sente e percebe o som e percebe a imagem com totalidade, um estado de serenidade começa a aparecer. E tudo isso passa a ser a única presença e a única vida em você. Os vários pensamentos que vão transitando pela mente, como nuvens, devido a essa atenção simples que a mente está dando a essas 3 pilares de força e direção, esses pensamentos eles vão partilhar com esse espaço, porém eles vão enfraquecer em peso, se tornando nuvens leves. Logo, esses pensamentos eles vão começar a diminuir. Quando uma pessoa pensa 20 pensamentos, ela passa a pensar 15, depois ela passa a pensar 10. E assim, ela vai reduzindo esses pensamentos até que ela pense apenas um pensamento por vez. E nesse espaço entre um pensamento e outro que surgir, esse espaço aqui vai apenas existir a presença natural. A presença natural da vida. Vai existir um estado de felicidade divina que se move a partir de dentro e uma sensação de integração à natureza e à vida. Quando outro pensamento surgir nesse espaço, ele será leve, não será tão carregado e não será tão difícil de lidar. É muito importante que a meditação seja serena, tranquila e não uma batalha contra o seu corpo e contra seus pensamentos. O taoísmo vai ensinar a acolher as inquietudes, as ansiedades e os pensamentos. No início, essa tribulação toda, essa grande tempestade, ela é comum, natural e é o que existe. Não vamos entrar em detalhes aqui sobre como é que isso surge, porque isso está ali, mas a direção nos 3 pilares da respiração, da visão e da audição, com atenção simples, vai fazendo com que o seu corpo pare de incomodar e vai fazer com que suas emoções se acalmem, ao invés de ser um mar agitado, se torne um lago sereno. O exercício da meditação, além disso que lhes falei, você precisa se sentar em um lugar onde não pode ser interrompido, onde não haja tanta interferência. Se sente ali, seja numa cadeira, ou seja, como eu me sento aqui, numa postura no chão. Mas deve se sentar sobre algo para não ter contato com o frio. Ou se você se senta em uma cadeira, não deve pisar com os pés no frio, precisa ter algo abaixo dos pés, porque isso pode causar invasão de vento frio e provocar doenças. Nós precisamos nos sentar e nós começamos a relaxar a cabeça. Depois nós relaxamos a mandíbula. Depois nós vamos descendo para relaxar os ombros e a parte de trás das costas. E aí quando sentimos uma soltura, nós vamos soltar o peito. E depois nós vamos descendo e soltando os quadris, a parte de cima das pernas, as coxas, joelhos e os pés, tornozelos. Nós vamos nos soltando de cima para baixo. E isso vai levando também a serenidade. Essa soltura, ela acontece, esse relaxamento perene acontece quando você inspira, você sente que inspira luz dourada. Quando você exala, você sente e solta o corpo. A cada inalação é uma luz dourada. E você tem consciência da área, sente, percebe a área que você quer
relaxar. Depois, quando você solta o ar, exala, aquela área se solta. E assim você passando para a seguinte e para a seguinte, até que seu corpo inteiro possa ser relaxado. Uma vez que o corpo esteja relaxado nesse exercício inicial, você vai passar para a meditação propriamente dita. Então ali a sua atenção no abdômen, no umbigo, para, não usando muito os termos taoístas aqui, e o foco no respirar, o foco no ouvir, o foco no perceber o que vê. E assim você permanece. Quando os pensamentos surgirem, não dialogue com eles, deixe-os passar e respire profundo. Dessa maneira, o relaxamento corporal e a atenção nesses 3 pilares centrais, inicialmente, vão começar a te trazer calma, vão começar a te trazer brandura. Com o passar dos dias, dedicando a meditação, com essa técnica mais simples aqui, você vai conseguir progresso, vai conseguir se sentir mais calmo, mais inteiro. E quando for meditar de novo, vai perceber que a serenidade aumenta, que a calma dos pensamentos, elas se tornam mais acessíveis em curto período de tempo. E quanto mais os tempos passarem, a prática, o cultivo, né, como nós taoístas falamos, o cultivo, o Xiulian, né, o cultivo profundo, for acontecendo, mais você alcança aquele estado de meditação profunda. Essa é uma noção inicial da meditação taoísta. Porém, é claro que a meditação taoísta existe uma instrução muito rica e muito abrangente, só que ela não será tratada aqui. Isso é para que todos possam entender um pouco da meditação taoísta e também consigam cultivá-la com essas técnicas aqui que foram apresentadas.